Fala galera, beleza? Diego, investidor paulista, aqui mais uma vez falando sobre o aporte desta semana. Vamos conversar um pouquinho onde que eu coloquei o dinheiro e o porquê que eu coloquei o dinheiro nesses aportes, nesses ativos aí, beleza? Até daqui a pouco e vamos lá. Bora galera, beleza? Vamos investir? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre o aporte da semana, tá? Antes de mais nada, só lembrando, tá, que isto não é uma recomendação de investimento onde eu estou investindo. A ideia aqui é só criar uma disciplina entre nós para que a gente tome a iniciativa de começar a investir, olhando um pouquinho mais para o futuro aí e planejando melhor a nossa vida financeira. Beleza? A ideia é que eu de alguma forma incentive vocês a investirem também, tá? Aqui no meu canal, como o pessoal já tem acompanhado, eu faço todos os aportes semanais, todas as segundas-feiras aqui eu acabo comprando alguma coisa. O vídeo acaba sendo na terça, na quarta, às vezes por conta da correria, mas todas as segundas-feiras eu acabo aportando alguma coisa, buscando sempre aquela meta do que a gente conversou lá atrás. Então eu penso sempre em investir em quatro ativos, quatro tipos de ativos, que é como eu chamo o café, podemos dizer assim, né? Criptoativo, ações, FIIs e ED exterior. Então eu penso sempre dividir 30% em ações, 30% no exterior, 20% no FIIs e 20% em criptomoeda, tá? Dito isto, eu fui dar uma olhada na minha carteira, porque nas últimas semanas, quem tem acompanhado aí percebeu que eu comprei algumas ações. A gente está construindo nossa carteira ainda do Brasil aqui e tudo mais, mas eu comprei muitas ações. Se eu não me engano, nas últimas 4 semanas ali, ou 3 semanas, eu acabei comprando só ação, tá? Como eu faço os aportes aproximadamente R$ 500 toda semana, acabou desbalanceando bastante. Então, quando eu fui olhar hoje, na parte da manhã ali, do almoço, como que eu tava? 61% aproximadamente eu tava com ações, 20% com FIIs e 18,7 com os investimentos internacionais, tá? Então, eu falei, bom, de estar bem desbalanceado aqui, tá? Criptoativo ainda não comecei a investir em nada. Tô querendo, mas ainda não. Acho que criptoativo deve dar uma pernada aqui. Não tô achando que seja o momento agora, não. Tô esperando uma correção maior. Quem conhece já criptoativos, Bitcoin, Ethereum, Solana, percebe que eles têm alguns movimentos, alguns ciclos, e normalmente ele tem algumas correções, 30, 40, 50%. E depois que nós começamos a investir, não teve nenhuma correção dessa. Então ele tem lateralizado, óbvio, às vezes sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas muito pouco. Eu acho, eu estou com um sentimento que a gente está lateralizando, tende a dar uma pernada pro alto e depois eu acho que ano que vem a gente vai corrigir bastante. Então, por este motivo, ainda não investi em criptomoeda, tá? Então, na hora que eu olhei que 60% ações, 20 FII, 18 internacional, a parte internacional a gente está muito atrás. Então, por conta disso, eu falei, bom, nesta semana eu vou focar nas ações do exterior. Beleza? Este é o primeiro ponto. Um outro ponto que me fez também tomar esta decisão. Toda vez que a gente investe no exterior, obviamente a gente está investindo de uma forma dolarizada. Então a cotação do dólar, ele é uma das variáveis ali para a gente saber o preço do ativo, tá? Então, por exemplo, a gente compra o IVVB11 aqui quando a gente pensa em investimentos internacionais, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Como a gente compra ele, ele tem um ticker lá na Bolsa dos Estados Unidos mesmo. Quando a gente compra o IVVB11, ele é meio que atrelado àquele ticker. Só que, dependendo da variação do dólar do dia, às vezes pode ser que aquele ticker lá nos Estados Unidos subiu, só que o dólar caiu e esse ticker no Brasil caiu, por mais que os números das empresas e tudo mais tenham melhorado. E é o que mais ou menos tem acontecido quando a gente olha para o IVVB11, tá? Então, por exemplo, o dólar, a última vez, hoje bateu 5,32, estou com a cotação aqui na minha frente. E neste ano aqui, o dólar, pensando, vamos ver só, do último ano, nesse ano aqui, vou ver aqui, por exemplo, vai até desde o dia 29 de dezembro aqui, ele já caiu 14%. E quando a gente olha o S&P 500, que é o IVV, neste ano o IVV subiu 13% lá fora.
Só que o IVVB11, que é como a gente investe aqui, por conta do dólar, quando a gente olha para esse ano, ele caiu 2%. Então, ou seja, esta correção do dólar está dando oportunidade para a gente comprar o IVVB11 mais barato. Se o valor do dólar neste ano não tivesse ajustado nada, provavelmente o IVVB11 estaria valendo uns 15% a mais do que é hoje. Mais ou menos. Só por quê? Porque o dólar só nesse ano já caiu esses 15% que eu estou comentando com vocês aí, mais ou menos. 12, 13%. Entenderam? Então, por conta disso, a gente tem investido no IVB11. Então, como o dólar na última semana ali caiu bastante, ele foi de 5,39 para 5,32, então uma queda de 1,35, eu acho que é o momento da gente realocar, ou seja, rebalancear a nossa carteira e acabar comprando IVVB11, tá? Qual que é o problema? Lembra que a gente investe mais ou menos R$ 500 por mês, né? Então, quando a gente for comprar o IVVB11, a gente comprou a 395 e alguns centavos. Então, faltou mais R$ 100 e alguns centavos. Como a minha parte de FII também estava um pouquinho abaixo, tá? Apesar que ela estava 20%, só que eu não queria investir mais em ações ainda. Então, eu acabei comprando um IVVB11, coloquei na minha carteira aqui, R$ 395 aproximadamente, e comprei um XPMOL a R$ 105. O XPMOL tem corrigido bastante, a gente está com uma variação acho que de uns 3% a mais com ele, mas para quem lembra, XPML11, que é aquele fundo de investimento imobiliário focado em shoppings, e ótimos shoppings, né? Locação legal, vacância legal, inadimplência, bons números. O problema do XPML11 é a questão da dívida que ele tem que pagar no final do ano. Por isso que deu uma corrigida bem considerável uns 2 meses atrás para baixo, caiu 98, 97, 99, a gente acabou comprando ali um pouquinho nessa época e depois ele veio se corrigindo, aí quando o pessoal começou a perceber que de alguma forma ele vai conseguir pagar todas essas dívidas que tem, tá? Então a gente acabou comprando num momento bom, só que ainda é pouco para nossa carteira que a gente vai construir durante os anos. Então daqui 5, 10 anos a gente vai estar provavelmente comprando XPML11, tá? Então por isso, nesta semana eu acabei comprando IVVB11 e acabei comprando XPML11, tá? Deixa eu ver como é que tá em nossa carteira no Investidor 10, eu cadastrei lá as compras. Então, final das contas, como nós ficamos aqui, tá? Quando a gente olha para o geral, a gente ficou com 54,85 ações, bastante, porque a gente acabou comprando bastante ações, né? Eu estava julgando ser um momento importante, tanto que a carteira de ações tem subido positivamente, os ativos que nós compramos, por enquanto, dando resultado, lembrando, agora não é importante focar no resultado, agora é importante focar em aportar. Essa é a ideia, tá? Como eu estou numa disciplina de R$ 500 por semana, então não vou aumentar tanto o nosso aporte. Mas a ideia, quando vocês investem para vocês, é focar em aumentar a sua capacidade de gerar renda na sua pessoa física, para que desta forma você consiga investir mais dinheiro. Lembrando, o investimento não é o que vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é a sua capacidade de gerar renda. O investimento ele está aqui para turbinar o que você conseguiu gerar de renda. Então, sei lá, quanto mais você gerar de renda, comecei a aportar R$ 1.000 por mês, daqui a pouco 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. A ideia é que o investimento proteja você da inflação com o tempo e consiga turbinar de alguma forma que você venha ter lucros e gerar renda passiva e tudo mais para o futuro, tá? Então o foco é sempre aumentar a geração de renda da pessoa física para que você consiga ali investir mais dinheiro, tá? Então em ações estamos com 55 praticamente por cento, FII ETFs ali, que é o IVVB11, a gente está com 25,05 e os FIIs 20,10, tá? Criptomoeda ainda não temos nada. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. Nessa semana eu começo um novo programa, podemos dizer ali, de como que a gente faz para investir. Então, dando os primeiros passos de investir. Então, vou falar como que a gente precisa escolher uma corretora, quais são as informações importantes que a gente precisa saber, como que a gente foca numa estratégia de investimento, o que a gente faz antes de começar a investir, que é reserva de emergência, quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência.
Então eu vou fazer vídeos todas as semanas para que eu vou ajudando vocês de alguma forma, incentivando vocês a começarem a investir. Beleza? Pessoal, obrigado. Estamos aí. Dá um like aí, dá uma curtida, comenta, compartilha, que isso vai me ajudar bastante. Beleza? Estive viajando aí, fiquei quase um mês viajando, então eu estava postando só os vídeos uma vez por semana. A minha ideia é que agora eu comece a postar 2 vezes na semana, talvez pontualmente postar umas 3 vezes na semana, para ir de alguma forma aumentando cada vez mais o canal e a gente aumente esta comunidade que estamos formando aqui. Fechou? Forte abraço, ótima semana e vamos pra cima.